Então, olha só. Aqui tem uma exceção, então. Pô, para que eu tenho duas saídas de internet? Reparem aqui uma coisa. Isso aqui é uma filial, certo? Isso é uma filial. Essa condição que tem aqui, ó. Isso aqui é um enlace, digamos, dedicado. Isso fisicamente, era exatamente isso aí. Isso aqui era uma linha, certo? Isso aqui era uma linha contratada junto a um operador de telefonia. Claro que isso aqui poderia estar ligado aqui, ó. Poderia estar ligado aqui? Poderia, certo? Como poderia ter um outro equipamento fazendo isso. Sem problema, certo? Não tem problema. Eu botei aqui para ficar mais claro possível que tu tens duas saídas, certo? Boa noite. Duas saídas. Mas olha só, na prática, o que acontece aqui? Tu tens, hoje em dia, isso aqui substituído por uma VPN. Isso aqui é extremamente comum. Não seria exatamente isso aqui, né? Seria uma VPN dessa forma aqui, ó. A VPN seria pela internet pública, tá? Seria algo assim, como se fosse um enlace ligando esses dois caras. E aí eu tenho que tomar uma decisão aqui. Qual decisão? O que é o mais óbvio aqui? Vamos pegar um caso aqui, analisando antes de contar a rede, antes de ver qualquer coisa. Esse host 1, qual vai ser o gateway? Olha só, qual vai ser o gateway default? Quer dizer, qual é o gateway padrão desse cara aqui? Para que lado ele vai sair quando ele for acessar o Google? Veja, isso aqui é um roteador. Isso aqui é um roteador. Ambos têm saída para a internet? Ambos têm. Qual deles seria o mais óbvio? Por R2? Sair por aqui? É mais provável. Certo? Cara, só analisar uma coisa, olha aqui. Olha o link dos caras aqui. É 256K aqui. Aqui é 4 MB, certo? Só que é o seguinte, para mim chegar até esses 4 MB, eu vou estar limitado aqui, ó. Não vou? Não tem como eu passar em 256K e depois abrir para 4 MB. Tá, isso aqui fosse, sei eu, 20 MB, aqui fosse 400 MB, é a mesma coisa. A grandeza e o problema é o mesmo. Então, ok, ó, beleza? Quando tu for configurar nesse host 1 aqui, qual é o gateway? O gateway será a interface ETH1. Ó. Certo? Aí não tem dúvida nenhuma. Vamos dizer o seguinte. Vamos pegar uma outra situação. Digamos que aqui na filial 1, eu tenho uma outra máquina. Vou botar um host, sei lá, X. Digamos que esse host X, vocês quisessem fazer com que ele saísse por esse roteador aqui. Qual seria o gateway do host X? Coloque no chat, por favor, aí. Qual seria o host, o gateway do host X para chegar e sair pela internet aqui? Eu tenho que configurar um gateway ali, certo? Mas eu quero sair agora pelo outro lado. É R1, Murilo. Vamos lá, cara. É R1. Quantas interfaces tem R1? R1 não quer dizer nada. O R1 só diz para nós aqui. Tem que ser um IP de R1.
que é representado pelas interfaces. Quais delas ali? Tem duas. Qual delas, na verdade, vai ser o gate? Essa é a resposta correta. Quando a gente fala gateway, aqui padrão, a gente está falando de um IP que está no R1. É o IP da ETH2 ou o IP da S1? IP da ETH2. Beleza? Isso aí que é a resposta. Então tá. Se eu apontar esse cara aqui, ó, esse host aqui, eu disser que o gateway é ETH2, o que vai acontecer aqui na tabela de roteamento do R1? O que acontece aqui? Aqui vai ter que ter uma configuração assim, ó. A rota padrão aqui, ó, a rota padrão, que é representada, né, por 000, vai encaminhar os pacotes em direção à internet para o R5 na interface S4. O R5 aqui vai encaminhar através da sua interface ETH5 para ETH7 e aí vai embora. Isso é o normal, né? É isso aí. Tá, e aí? E quando voltar esses pacotes aí, eles vão ter um retorno, certo? Eles vão retornar aqui. No R7, eu tenho que ter uma rota de retorno para a filial 1. Não tem? Como é que eu vou responder pro cara? Como é que eu vou entregar o que o cara pediu? Ele está lá na filial 1. Então, o R7 ali, eu tenho que ter uma rota dizendo, para chegar na filial 1, esse pacote, né, vai ser a minha interface local ETH7 e o próximo salto ETH5. Em R5 aqui, vai dizer o seguinte, filial 1, minha interface S4, próximo salto S1. O R1 aqui tem rota direta com a filial 1, portanto ele vai entregar para o host. Pô, mas é que viagem isso. Eu tenho o host 1 na mesma rede filial 1 saindo com a internet para cá, e eu tenho essa outra máquina que eu botei o gateway para cá e ele sai por aqui. Tá aí, qual é o problema? Como é que o host 1 se comunica com esse HX aqui? Ué, tio, são na mesma rede? Isso não tem nada a ver com gateway nenhum. Esse cara aqui vai encontrar esse direto. Estão na mesma rede. Então eu posso ter isso numa rede? Posso ter máquinas com gateways diferentes? O que tem? Não tem problema nenhum. Outra coisa. Esse R1 aqui, vai ter que ter rota para matriz LAN 1, para filial 2, para filial 3 e para a internet, né, para fora. Claro, porque para uma máquina daqui de dentro, ó, chegar na matriz, certo? Ele tem que passar por aqui. Tá, mas eu posso, por exemplo, olha aqui, esse host 1 aqui, esse cara aqui, ele poderia chegar, por exemplo, nesse servidor aqui de aplicativos, saindo, porque o gateway dele é aqui, né? Acabaram de dizer que vai ser esse aqui. Fazendo isso aqui, ó. Ó. Ele poderia fazer isso aqui? Pode, não pode? Sem problema. Tá? Digamos que esses caras aqui têm IP válido. Ou eu abri uma porta aqui, ó. Eu abri uma porta aqui, diz que a porta sei eu. A porta 5000 aqui nesse roteador encaminha para a porta 80 aqui.
Aí esse cara, esse host 1 aqui, bota o IP público aqui do R7 e ele sai pela internet aqui, faz isso aqui, ó. Isso é comum. Isso é uma abertura de porta básica. Mas o que a gente quer aqui é o seguinte, eu não vou fazer isso. Eu quero fazer por dentro isso aí. Tal como se fosse uma VPN isso aqui. Ó, esse enlace aqui, ó, tal como se fosse um túnel. Como é que eu faço isso? Então, por exemplo, ó, host 1, beleza. O gateway vai sair por aqui. Só que aqui no host 1, eu faço assim, ó, eu quero acessar o servidor de aplicações, ó. Eu não quero sair por aqui, ó. Eu não quero fazer isso. O que vai ter aqui nesse R2? No R2, eu tenho que ter rota para matriz LAN1, para matriz, para filial. Olha só, para rede sem fio aqui, eu preciso disso. Ó, essa é uma pergunta que vai surgir aqui. Tem sentido o cara aqui, ó, que está na filial 1, acessar essa máquina que está na filial 2? Isso é desejável? Querem fazer isso? Depende. Tem sentido o cara fazer isso aí? O cara acessar lá na filial 2. Por exemplo, vou mandar, tem uma impressora aqui na filial 2. Filial 2 é lá em Camaquã. Aí o cara vem aqui, ele acha essas máquinas todas, né? Ele descobre a impressora, olha lá, impressora 4. Ah, vou mandar aqui um relatório de 800 páginas, está lá em Camaquã. Vai lá buscar. Ah, tô exagerando aqui, né? Mas é mais ou menos essa lógica. Então perceba assim, ó, eu não quero, por exemplo, eu não quero que os caras das filiais se encontrem. Certo? Não quero que eles se encontrem. Dá para fazer isso? Dá. Por exemplo, nesse R2 aqui, ó, nesse R2, eu não colocaria rotas para a filial 2, nem para a filial 3, nem para essa rede sem fio aqui. Talvez nem para a matriz, só para cá. Eu só quero chegar aqui, ó. Então eu vou botar só a matriz LAN1 na tabela de roteamento aqui. Tá, e se esse cara aqui, ó, host 1, dá um ping pro IP da faixa do host 2, o que vai acontecer? Quem é o gateway dele? Não é o R2? Ele vai vir até aqui. Vai olhar a tabela de roteamento. É isso que vai acontecer com o pacote, né? O destino vai ser analisado na tabela de roteamento. Tu tem rota aí para filial 2? Tia, não tem. O que ele vai fazer? Quando ele não tem a rota direta aqui ou indireta, o que ele faz? Ele encaminha para a internet. Não encaminha? Aqui vai ter aquela entrada, ó. 0.0.0.0, vai mandar pro provedor dele. Ele vai chegar nessa filial aqui? Não, não vai chegar, só se for IP válido. Olha só, se for IP válido, que pudesse passar na internet pública, realmente, ele faria todos os caminhos aqui, ó. Ele faria todos os caminhos, sairia pela internet pública e entraria aqui de novo. Mas esses IPs que tem aqui não são públicos. Tu não consegue fazer isso aqui. Esses IPs aqui, normalmente, ó, esses IPs internos, são daquela faixa lá, ó, que é reservada para uso interno. Não é feito roteamento na internet pública deles. Então aquele efeito de sair de uma internet e entrar na outra não vai acontecer. Então, na prática, essas filiais aí, elas ficam isoladas. Outro caso legal, olha só. Então, estou fazendo algumas variações aqui, tá? Olha esse caso aqui. Vamos dizer o seguinte. O pessoal da filial 3, olha só, o pessoal da filial 3 não pode ter internet. Só pode acessar, olha que viagem, só pode acessar esses caras aqui. Ó. Como é que vocês fariam isso com o roteamento? Para pensar um pouco aí, ó.
filial 3 não pode acessar a internet. Mas pode acessar os servidores de aplicação. E o banco de dados que tem lá. Só com roteamento. Como é que vocês poderiam fazer isso? E aí? Sugestões? Como é que a gente poderia fazer isso aí? Vamos pensar assim, ó, isso aqui tem tudo a ver com o conceito de roteamento. Como é feito o roteamento? A cada roteador no caminho, certo? Essa é a lógica. Muito bem. O que teria na tabela de roteamento de R4? De largada. De largada. O que teria aí? Cara, cuidado com esses R4, R6, cara. Por favor, olha aqui. Eu estou analisando a tabela de roteamento desse cara aqui. Quantas rotas diretas tem aí no R4? Não existe rota para R6, Murilo. Assim, ó, é rota para as redes. Uma matriz, para matriz LAN 1. Não é para o roteador. Tu não quer encaminhar para o roteador. Tu quer encaminhar que passe por ele, entende? Ele tem rota direta para filial 3 e esse enlace aqui, ó. É o que ele tem. Quando vocês botarem IP lá em S3 e IP em ETH4, é isso que vocês têm. Muito bem. Aí, Gabriel sugeriu ali botar rota padrão. O que vai acontecer com a rota padrão? Qualquer rede que não esteja na lista da tabela de roteamento vai cair na rota padrão. Então, se o host 3 for lá e colocar acesso para 888, a sequência é consulta a tabela de roteamento do próprio host aqui. Tia, 888 é a minha rede? Não, então encaminha para o gateway padrão. É o R4 aqui, o gateway padrão vai ser o IP de ETH4. Muito bem. O que tem a tabela de roteamento do R4? Olha, essa rede que está aqui, ó, ligado comigo? Não. Então ele entra na rota padrão. A rota padrão seria interface S3, próximo salto S6. Vai encaminhar para o R5. Ok? É isso aí que vai acontecer. Aqui no R5, eu também tenho uma rota padrão. Certo? Eu também tenho uma rota padrão aqui. Eu tenho aqui uma 000. Então, se eu quiser encaminhar para 888, né, que é para fora, 888 é um exemplo, tá? Qualquer endereço que não seja esses que estão aqui. O que ele vai fazer? Olha, interface ETH5, próximo salto, ETH7. No R7, a mesma coisa. Eu vou ter diretamente conectado aqui a matriz, esse enlace que eu tenho com o provedor aqui, e 000 encaminha para o provedor e vai embora. Então, nessa situação agora, a primeira, eu tenho acesso à internet, eu não quero acesso à internet. Mas eu não quero isolar esse cara lá, eu quero permitir que ele chegue nas outras redes. Então eu tenho que fazer uma coisa diferente aqui. Aqui, ó. Vejam, eu quero chegar nesses caras dessa rede aqui. Só. Como é que eu faço isso? Com rota padrão não adianta, porque o rota padrão eu vou passar. Eu vou chegar aqui com rota padrão? Ah, claro, vou encaminhar para esse cara aqui. Esse aqui, tu quer a rede matriz LAN 1? Ah, mas então encaminha para cá. Ó. Vai ser essa a diferença. Só que eu faço isso e também acesso a internet. Eu não quero permitir que esses caras acessem a internet.
Como é que a gente pode resolver isso? Sempre pensando, cara. O primeiro salto do pacote ali é no R4. Ali que vocês vão dizer se tem um caminho ou não para atingir o destino que está sendo testado ali. Quer a dica maior que essa? No R5. Tá, mas olha bem. Tá, não, mas parei. Você entendeu o que eu quero fazer, cara? Eu não quero, olha só. Eu não quero que a filial 3, não quero que a filial 3 acesse a internet. É isso? Lá no R5 tem que ter uma roda para matriz LAN 1? Claro. Por que tem claro? Tchê, o cara da filial 2 aqui, eu não tenho restrição nenhuma. E outra, esse cara aqui, legal, ele tem que ter acesso aqui também, ok, beleza? O meu problema é, eu tenho que mexer aqui, ó, no R4. Esse cara aqui eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Vamos de novo. Qual é que vai ser a configuração do R3 aqui na tabela de roteamento? Padrão. O que seria aí? É uma rede stub. Tá na ponta. Rotas diretas e rota padrão. Qualquer outra rede que tu colocar vai ser o mesmo caminho da rota padrão, certo? Tu vai ter 3 entradas aqui. 3 entradas da tabela de roteamento do R3. Certo? Ah, bom, aí me serve. Se tu fizer aqui, se tu fizer o seguinte aqui, ó. Olha só. Tu vais ter rota direta, 2 entradas. Por que as 2 entradas? Uma para a rede de ETH4, outra para a rede de S3. A questão é, tu vais botar aqui, olha só, esse é um efeito interessante de roteamento, tá? Tu vai botar a rota para esse cara apenas aqui, ó. Esse vem para cá, ó. Só. Então aqui tu terias uma entrada para matriz somente, ó. Matriz LAN 1. Qual seria o encaminhamento para chegar na matriz LAN 1 estando em R4? Qual interface vai ser encaminhado os pacotes? Tem 2 só. Veja, esse cara aqui, ó, tá querendo acessar o banco de dados. Tô no R4. Tu configurou a tabela de roteamento. Eu tenho que encaminhar para chegar na matriz LAN 1. Não tem escapatória aqui, né, cara? Eu tenho que encaminhar para cá, ó. Pro S6. Que tá lá no roteador 5. Tem outra escapatória? Eu tô numa rede stub, cara. Sim. Confirme aí. É isso? Todos, por favor, cara. Presta atenção, vamos ver. Vamos ver. Cara, isso aqui é importante, cara, porque quero ver qual é o nível de entendimento que vocês estão aí. Isso aqui é uma variação pequena do que a gente está fazendo. Quando o cara vai no mecanizado ali, vai fazendo tudo, às vezes passam coisas desapercebidas. Aqui é um caso bem típico. Quando o cara já está dominando mais o assunto, começa a te alertar em relação a isso. Não é pegar a rede stub e sair botando rota padrão e é sempre assim. Não. Por quê?
A primeira coisa que vocês vão achar aqui, eu vou dizer por experiência, certo? Que é o que acontece, é o seguinte. O cara acha assim, ó. Para chegar na matriz LAN 1, legal. É a interface S3, próximo salto S6. É uma rota direta. O host 3 aqui dá um ping para esse servidor 1 aqui. O pacote não está nessa rede aqui. Vai ser encaminhado para o gateway. Beleza. Aqui, tu tem rota aí para a matriz LAN 1? Tenho, ó. Encaminha para R5. No R5, na tabela de roteamento do R5, vai ter o seguinte, ó, a matriz LAN 1 é a interface ETH5 do R5, Next Hope ETH6. Vai chegar aqui o pacote. Tens rota aí para matriz LAN 1? Tenho, tô ligado direto. Chegou aqui. O retorno. Esse P aí, que é lá da filial 3, não é a minha rede aqui. Tudo bem, vai encaminhar para ETH0. Esse R6 aqui tem que ter rota para a filial 3 para poder devolver. Esse cara aqui tem que ter o filial 3 lá na sua tabela de roteamento. Para chegar na filial 3, ó, interface ETH6, próximo salto ETH5. O R5 tem que ter rota para a filial 3. Ele tem que ter. Como é que ele vai devolver? Ah, tu quer chegar na filial 3? Tá bem, ó. Minha interface S6, próximo salto S3. E devolve para cá. Beleza. Resolvido. Bom, vamos fazer um segundo caso. O host 3 dá ping para host 4. Olha só. Host 3, ping para host 4. Pergunto para vocês, vai funcionar? Eu estou lá na filial 3, minha tabela de roteamento tem 2 entradas de rota direta e apenas aquela entrada ali. Matriz LAN 1, apontando para o R5 através da interface S6. Aí eu tenho uma máquina lá, host 3, que dá um ping para uma rede que não está ligada a ele diretamente, vai ser encaminhado para o gateway. Chega no gateway, esse endereço de destino vai ser confrontado com as máscaras, né? E comparado com a tabela de roteamento. E aí, tem ou não tem rota para matriz? Não é matriz LAN 1, matriz. Não está na tabela de roteamento. Matriz LAN 1 apenas. Esses nomes não querem dizer nada, pessoal. Tô falando aqui, tô falando endereço de IP. Tem um ID de rede ali. O ID de rede da matriz não está ali na tabela de roteamento. O que vai acontecer? Vai ser gerada uma mensagem. O R4 vai retornar uma mensagem para o host 3 dizendo o seguinte: destino alcançável. É isso? É isso, cara. Tá, e se o cara tentar acessar o Google, o que vai acontecer? Mesma coisa. Tá, e se você tentar acessar a filial 2, a mesma coisa. Sabe qual é a falha maior aqui? É o cara achar o seguinte, que o fato de passar pelo R5 para chegar aqui na matriz LAN 1 vai dar o acesso para quem está aqui na filial 3, que passa em R4, a chegar em qualquer rede. Não vai chegar. Por quê? Porque a cada salto, a cada passada em roteador, é analisado se tem caminho. Eu estou no R4 aqui. Cara, eu só tenho isso. Eu não tenho internet, eu não tenho acesso para gateway padrão nenhum, só tenho isso aqui. Eu não tô falando de Firewall, não tô falando nada disso aí. Cara, tu não tem caminho, cara. Como é que eu chego em Canguçu? Não tem placa nenhuma, cara. Mas não sei chegar. Ah, vou mandar o pacote pra frente, aí te vira, vê se tu acha aí. Não.
Não tem como. Nem tem lógica nenhuma. Quando eu tenho encaminhamento de gateway padrão, eu vou mandar para frente. Olha só. Segunda falha que acontece aqui. Né? A segunda falha comum. Ah, mas bota o gateway padrão aqui. Bota o gateway padrão aqui, ó. Para tu encaminhar qualquer coisa que tu queira chegar em qualquer rede, tu encaminha para frente. Legal. Aí tu encaminha esse aqui, manda para frente também. E esse aqui, manda para frente. Acontece, cara, tem que pensar o seguinte, sempre vai ter o retorno. Tá aí quando esse pacote volta. Aqui no R7, olha só que interessante. Aqui no R7, poderíamos fazer uma outra coisinha. Olha só. Vou voltar aqui, ó. Não quero internet para esses caras. Olha só. Eu não quero internet para esses caras aqui. Essa filial 3. Certo? Mas aí eu faço a configuração do R4 aqui. Tal como, olha só. Tal como esse cara aqui. Que a gente acabou de fazer. O que é então? Tem verde aqui, ó. A tabela de roteamento do R4 vai ser algo assim, né? Ó. Vão ter duas rotas diretas. É uma rede stub. E a rota padrão. Certo? É isso aqui. Isso no R4 e isso no R3. Os caras vão ser similares. Né? Só, claro, variando aqui as rotas diretas. Beleza? Não, tá certo. É isso aí. O que eu estou mostrando é uma variação. Imagine o seguinte, nessa condição que estão essas duas aqui, eu não quero que a filial 3 acesse a internet. Esses caras não podem acessar a internet. E eu não vou alterar nada no R4. E o pessoal da filial 3 pode chegar na matriz, pode chegar na matriz LAN 1, pode chegar eventualmente no filial 2, só não pode acessar a internet. Como é que vocês poderiam fazer aí para evitar isso? Eu não quero que eles acessem a internet. O resto pode. E aí? Se tu fizeres no R5, o que vai acontecer? Os caras do host 3 conseguem chegar aqui? Consegue, mas não volta. Qual é a outra opção? Não pode mexer no R5, senão tu vai matar os caras ali, eles não vão sair de jogar em lugar nenhum. Onde é que é o... Eu não quero internet. No R7, esse cara aqui, ele tem que ter uma rota de retorno para filial 3. Ele tem que ter aqui na tabela de roteamento dele o seguinte, ó. Filial 3, vou botar aqui F3, para chegar na filial 3, tu encaminha pela interface ETH7 para ETH5. O R5 tem rota para retornar, né? Vai vir por aqui, beleza, todo mundo em casa. Agora, se eu não tenho esse cara aqui,
Se eu tiro esse cara aqui, o que vai acontecer? Vai acontecer um negócio bizarro. Por isso que a gente faz isso aqui, ó. Olha o que vai acontecer. O host 3 dá um ping lá para 888. Chegou aqui no R4. Tens caminho para 888? Tem, ó. Encaminha para S6. No R5, 888, cara, encaminha para a rota padrão. Rota padrão é TH5, TH7. R7, 888, encaminha para frente. E assim vai. Certo? Ele vai lá até o 888. Voltou agora aí? Tem um botão gigante aqui nessa porcaria desse headset, que de vez em quando se enrola o cabo aqui e desliga. Então, pense assim, ó, isso aqui é o retorno. Esse R7, ele não enxerga. Ele aqui não existe, filial 3. Como é que ele mandou para frente? Como é que ele mandou esse pacote aqui primeiro para frente? Porque, na verdade, o roteador analisa não a origem, mas o destino. O pacote IP é analisado o destino do pacote IP, não a origem dele. Não se faz roteamento pela origem, faz roteamento para o destino. O cara pergunta para alguém na estrada, tchê, para que lado é Canguçu? Aí o cara pergunta assim, de onde tu tá vindo? Não interessa. Eu quero chegar em Canguçu, não quero saber de onde eu tô vindo. É mais ou menos essa lógica. Só que o negócio vai dar problema quando for voltar o pacote. Mas percebam, tchê, isso aqui não é nada inteligente fazer dessa forma. Tá ocupando esse link aqui, passando o pacote, tá ocupando aqui, tá ocupando o roteador, mandando um troço para fora que não tem retorno. Então, em vez de usar a rota padrão aqui, tu bota só as rotas nesse cara que tu quer chegar. Se for o caso, sim. Tira a rota padrão. Porque o que quer dizer rota padrão? Tudo. Tu tem acesso a tudo. Tu encaminha para frente. É obrigatório? Não, não é obrigatório. Eu posso fazer, por exemplo, esse caso. Eu vou botar somente as rotas que eu quero que tenha acesso. Essa é a lógica. Então, se eu não tenho caminho, eu não tenho como chegar. Uma coisa eu posso fazer na origem, ou eu posso fazer mais para frente, como esse caso aqui. Mas isso aqui é um último recurso. Por exemplo, eu não tenho acesso a esse cara aqui, então eu vou fazer centralizado. Tá bem? Na prática, isso não é tão grave, porque, teoricamente, aqui, tu não vai nem conseguir criar uma conexão a partir do host 3 aqui, mandando para fora. O primeiro pacote que sair aqui já não vai ter retorno, né? Já não tem retorno aqui, já era. Esse cara aqui vai ocupar pouquíssimo esse link aí para fora. Praticamente nada. O ping vai ficar passando ping para frente e nunca tem volta. Então essa aqui era, digamos, a variação que eu queria mostrar para vocês de um cenário que tem dois acessos à internet. Eu mostrei um caso aqui que o cara não tem nem acesso a nenhum. Certo? Tem alguns casos mais complexos. Quer ver uma coisa? Olha só como complica bastante aqui, ó. A última variação aqui, tá?
Vamos pegar esse caso aqui, ó, para fugir um pouco da filial 3. Digamos que eu queira forçar quem está na filial 2, olha só, a sair por essa internet aqui, ó, do R2. Eu consigo fazer? Eu não quero mais sair por esse aqui, ó. Eu quero que o pessoal aqui da filial 2, esse host 2, dê um ping pro Google, que ele saia por esse link aqui. E agora? Dá para fazer isso? Só lembrando, né? Não estou falando de uma rede stub. Eu não tenho alternativa. Eu tenho que sair para aquele R5 ali. Eu não tenho como não passar por aqui. Ó, isso aqui não tem como não passar. Eu tenho que fazer algum rolo aqui, ó. Eu posso ter mais que um gateway padrão? Na prática até pode, certo? Em algumas condições. Eu tenho que ter duas saídas, né, independentes ali. Eu não tenho. Eu poderia configurar balanceado, uma saída para cá, uma saída para cá, tá? Mas vamos simplificar. Não tenho isso. Eu não tenho essa condição. Aqui no R5, olha só, no R5, onde é que vai ser a saída padrão dele? A saída padrão desse cara aqui, a óbvia é aqui. Tá, então não tem como fazer? Eu vou simplificar para vocês aqui. Tudo tem. Não, mas olha aqui, eu vou simplificar. Esse host 2 fez isso aqui, ó. Eu quero que esse acesso saia pelo link que está lá no R2. Dá para fazer isso? Eu não estou falando de acesso à internet aberta, qualquer coisa. Estou falando assim, ó, esse ping aí, lá do host 2, eu não quero que saia por aqui. Ó, eu não quero que saia por esse link que seria o óbvio aqui. Eu quero que esse cara, quando esse host 2 fizer ping 888, saia por aqui. E agora? Onde tem que mexer? Ou não tem que mexer nada? Lembrando, lá na ponta, eu não tenho o que fazer. Esse cara aqui não tem que mexer. Não tem o que fazer aqui. O negócio é no R5. Primeiro. O que tem no R5? Ah, tem rota para todo mundo direto aí. Tem as rotas indiretas, que são para as filiais, para essa galera toda. Beleza. E tem a rota padrão. Como é que eu faço para esse cara aí, fazendo um ping 888, sair pelo link da filial 1? Vamos ver como é que tá o andamento de vocês aí. 5 minutinhos para pensar, cara. Isso aqui é importante. Se vocês entenderem isso aqui, vocês estão manjando de roteamento estático. 5 minutos para pensar. Eu não vou dar resposta, não tem graça. Todo mundo entendeu qual é o problema? O que seria o normal?
O normal seria o host 2 fazer um ping para 888 e sair por aqui. Eu não quero que aconteça isso. Eu quero que este caso específico saia por esse link aqui. Beleza? Então tá. 5 minutos é muito tempo. 3 minutos aí para vocês pensarem. Ok? Não é pra botar a resposta, cara. Tu acha que tá certo isso aí? Tá bem? Pensa melhorzinho, mas é quase isso aí. Um minuto então. Vamos ver. Vamos lá, pessoal. Olha aqui. Se a gente colocar, olha só, tem várias coisas envolvidas aqui, tem várias coisas conceitualmente envolvidas aqui. Primeira delas, nós vamos ter que alterar a tabela de roteamento da R5. O que vai ter nessa tabela de roteamento? Algo assim, ó. Eu falei que era só para esse IP. Então é isso aqui, ó. Vai ter uma rota assim, ó. Exatamente. Então, para tu chegar no 888/32, por que esse /32? Porque é um IP único. Não é um grupo de IPs, né? É um IP único. Qual é que vai ser o próximo salto? S1. Então, quando chegar esse pacote aqui na R5, ele não vai encaminhar para cá. Ele vai encaminhar para cá. Tá aí, no ETH2, o que tem que ter? Lá do R1. Lá no R1 tem que ter também. Para chegar no 888, encaminha para frente. Então aqui tem que ser também colocado. E em R2, tu tem que ter o quê? O caminho de retorno para a filial 2. Senão não vai voltar.
Aqui tem que ter rota para filial 2. E aqui, no R1, também. Tem que ter. Como é que tu vai voltar depois? E aqui já tinha, né? R5, beleza, chegou. Agora, para a gente fechar aqui, e se o host 3 fizer o mesmo ping? Vai sair por aqui ou vai sair por aqui? Olha o cara na estrada, encontra alguém e pergunta: para que lado fica Canguçu? O cara te responde isso ou ele te pergunta: da onde tu tá vindo? Ele vai saber o seguinte, cara. Se vocês fizeram essa entrada aqui, ó, guardem isso, ó. Não diz nada sobre a origem. Não tem a origem. Quem é que tá pedindo isso? Não tem, cara. Não tem nada disso. Então, todo mundo que estiver, todo mundo quem? Host 3, host 2, essa galera daqui, quando eles fizerem ping para 888, eles vão sair para cá. Tá aí, esse host 4 que tá aqui, ó. Quando ele fizer ping para 888, ele sai para onde? Host 4. O host 5. Os caras aqui, banco de dados. Tchê, o gateway deles é esse aqui, ó. Eles vão sair pro 888 por aqui. Então tem que atentar duas coisas básicas aqui, ó. Tem vários conceitos que apareceram aqui. Primeiro, existe como direcionar tráfego só por rotas. Esse é o objetivo. Segundo, as rotas diretas têm precedência sobre rota padrão. As rotas indiretas também. E dentro das rotas indiretas, quanto maior for a máscara, mais prioritária ela é. Então imagine se eu tivesse uma situação assim, ó, nessa mesma tabela de roteamento, acontecesse isso aqui, ó. Olha só, isso aqui é um caso assim, ó, fundamental. Olha aqui. Imagine que eu tivesse essa situação, ó, nessa mesma tabela de roteamento, tá? Tô lá no R5. E aqui, ó, dissesse que para chegar na 800/255000 encaminha para ETH7. Tivesse isso aqui. E fosse feito o que a gente fez aqui. Esse cara faz um ping para 888, chegou aqui no R5. A pergunta é, ele vai para ETH7 ou para S1? Vejam, o 888 se encaixa nos dois casos, não se encaixa? O que diferencia um do outro? Esse cara aqui é um /8. Olha aqui. Esse aqui é um /8. E esse outro aqui é um /32. O /32 é maior que o /8. Então, quanto maior o número de bits da máscara, mais prioritário vai ser a escolha da rota. O mesmo seria se tivesse algo assim, ó. 8000 255 255 250. Tivesse essa situação aqui, ó, nessa tabela de roteamento. Ó. Qual é a precedência aqui? Primeiro, /32.
Segundo, o barra 24. Terceiro, ele usaria o barra 8. E assim vai para vários casos. Entenderam isso? A questão da precedência. Aí se for a mesma máscara para o mesmo lugar com duas interfaces, aí vai depender se ele vai usar a com menor custo, se tiver um custo atrelado, um custo administrativo, ou vai fazer balanceamento, depende de como é que vai ser definido isso. Normalmente tu vai fazer alguma configuração. Mas basicamente é isso aí. Então esse aqui é um caso de um cenário que tem algumas variações legais, interessantes aí, né? Pra gente pensar um pouco. Pra não ir no automático, sair botando rota e vamos lá. Não, cara, vamos parar um pouquinho pra pensar. Tem casos assim interessantes. E o caso aqui é bem comum. Esse caso é bem comum. Porque no caso do uso de VPNs, por exemplo, então imagina que isso aqui fosse uma VPN. Então esse caso aqui. Ó, isso aqui é uma VPN. Típico caso. Só que assim, né? Na verdade, assim. O que tu tens? Olha só. Tu tem a VPN que cria um túnel. É a simulação do que tem aqui embaixo, tá? É a mesma ideia aqui. Então tu vai chegar, esses caras que estão na rede interna, por dentro desse túnel, eles chegam até a matriz. Isso não vai pela internet pública. Isso aqui vai por um túnel que é montado entre servidores de VPN, um cliente e um servidor. Bom. Só que é o seguinte, eu ainda tenho a minha internet própria aqui, ó. Esse cara aqui pode acessar as outras coisas do mundo aqui. E quando for acessar os endereços da matriz, ele acessa de forma protegida aqui. Então isso aqui é uma VPN. E faz isso. Só que eu posso configurar, olha só, isso é uma coisa comum no serviço de VPN. Eu posso configurar que esse host aqui, ó, certo? Eventualmente, né, se isso aqui tiver um túnel vindo até esse cara, eu posso dizer que esse host 1 vai acessar a internet passando por dentro do túnel, olha só, por dentro do túnel. Então ele passa aqui, chega até o servidor aqui de VPN e ele acessa a internet tal como se fosse partindo do R7. Por que tu faz isso? Porque talvez a instituição aqui, a empresa, queira saber o que esse host 1 está acessando de sites, por exemplo. Pode haver uma restrição do que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Então eles têm lá um acesso à internet, né? Digamos, independente. Esse cara aqui é independente desse. São provedores diferentes, não tem nada a ver. Mas aí, esse cara aqui tem que acessar via VPN. O tráfego dele vai passar por aqui, vai fazer toda a volta. E é um negócio maluco, né? Que ele vai sair pela internet, vai fazer toda a volta. O cara vai ser autenticado aqui de alguma forma, pode acessar algum serviço aqui dentro, sei lá. E o gateway desse cara, olha só, o gateway padrão desse cara aqui vai ser, por exemplo, o TH7. Isso é possível fazer. Então perceba assim que VPN tem tudo a ver com roteamento. Tudo a ver. Endereçamento e roteamento. Tu tá fazendo tunelamento de endereços. O que acontece também na prática é que esse cara que está aqui, ó, esse host que está aqui, ele vai ter um IP da filial normal, como ele está aqui, e vai ter um IP da VPN. Um IP próprio dessa VPN aqui, para ele poder sair para cá. Então a dificuldade muitas vezes das pessoas entenderem VPN é que não entendem roteamento. Não entendem endereçamento IP. Os caras estão apertando o botão e não sabem nem o que estão fazendo. É bem comum. Aí os caras, como é que é esse negócio? Dá ping pra onde? Meu Deus do céu. É.
Mas é isso aí. Essa base tem que ter, certo? E aqui mesmo um cenário bem simplesinho desses aí, né, que está sendo usado uma linha dedicada, etc. Aqui, claro, esqueçam isso, hoje em dia vai se usar uma VPN e suas implicações aí, suas configurações.